Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Nesse dia 5 de outubro de 2018, um dia depois do padroeiro de Taubaté, São Francisco de Assis, que foi comemorado no dia de ontem, eu venho fazer o último programa antes da eleição, do dia 7 de abril, e venho muito contente, né? Eu programei isso o tempo todo e deu certo, né? Eu pude estar recebendo aqui, nesse último programa, antes do dia de democracia, do dia 7, né? No antepenúltimo do dia aqui da nossa eleição geral. Eu tenho a honra de receber aqui 2 candidatos a deputados federais por Taubaté, e que eu pude escrever, está lá no Face, para quem quiser ver, nas redes, dois que representam mas com muita força, o trabalhador, a população de Taubaté e região metropolitana do Vale. Eu deixei por último para receber, e estou recebendo aqui a Júlia Martim e o Fernando Borges. Um pelo PSOL, o outro pelo PT, e a gente vai bater um papinho aqui, conversar, eles vão contar o que eles pensam, e eu já fico assim muito contente, porque a divulgação do programa, a quantidade de perguntas, de recados que tem para os dois, já vale o programa. Então, em nome da Araújo Simão, em nome do Laboratório Oswaldo Cruz, da Cantina Gadioli, eu trago o abraço de todos, né? Do Dr. Domingos, do Laboratório Oswaldo Cruz, do Carlinhos, da Araújo Simão, e da Verona do Gadioli, para os dois, e passo para eles aí que os 3, e mais a TV, e tudo que ficou de recado, desejando felicidades para os dois no dia 7. Obrigado por atender o convite nessa hora de campanha, que vocês abrem mão para vir conversar comigo. Obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui sempre, Chico. Te vem faz tempo, né, acompanhando, trazendo vários debates, mesmo antes do processo eleitoral. E aí chegar aqui nessas vésperas de eleição e ter esse espaço, mais uma vez mostra o comprometimento da TV Cidade com a democracia, com a liberdade de expressão, né, e com a pluralidade de ideias. Fernando, eu vou começar, antes de fazer qualquer pergunta e antes de escutar vocês, né, eu escolhi 2 recados que eu tenho aqui, que eu vou passar para vocês. E que eu achei assim muito legal da divulgação, e eu acho que ficou assim muito bom. Então, só um minutinho, eu faço questão de ler na íntegra, porque primeiro, são pessoas da mais alta e
que é muito forte. Chico, será uma ótima entrevista, caro Chico. Júlia é ótima. Sou admirador dela, mesmo não sendo petista. Ela pode ir longe na política. Herdou muitas qualidades do saudoso pai, especialmente o caráter. O ex-prefeito Antônio Mário. O Antônio Mário conheceu meu pai, né? Foram contemporâneos na vida política ali, num período que meu pai ainda era vivo antes. Meu pai faleceu em 2004. Então foi acho que foi na eleição de 2002 para 2003, a gente estava... eu ainda era muito menina, né? Eu estava com 14 anos, mas eu ficava ali acompanhando. Então, acabei... Aí depois, quando eu me formei como jornalista, tive a oportunidade de entrevistar o Antônio Mário, né? Eu acho que na época ele estava como vereador e tal. Então, entrevistei. E a gente acabou se encontrando em vários momentos da vida política, assim. E eu sempre vejo ele acompanhando na internet e tal. Feliz com a mensagem e mostra que é um período de transição geracional da política, onde existe um apoio das pessoas que fizeram parte da história da política de Taubaté, mas mostrando que existe uma chance de que exista essa renovação, de que novos quadros também ganhem espaços aqui na cidade, né? O Fernando veio aqui do Dr. Paulo, o Paulinho, que foi funcionário da CETEP, lá, que trabalhou comigo muitos anos, né? E hoje ele está tocando a banca de advogados dele, né? E fala, Chico, tudo bem? Com certeza estarei assistindo o seu programa, um ótimo programa, um forte abraço. Faço questão de declarar aí que ele não esquece do Fernando na campanha para prefeito. Quando você colocou uma campanha histórica, né? Que... Lembrar que essa campanha, a intervenção do PSOL nessa campanha significou o candidato Tucano em terceiro lugar. Eu acho que a nossa contribuição entra mesmo para a história da política municipal, né? O candidato Tucano teve muita dificuldade para enfrentar a gente num debate, teve que responder várias situações aí da vida particular e da vida política da família dele, né? Eu acho que é isso que ele se refere. Acho que é importante, e é importante que as pessoas lembrem disso mesmo, né? Que essas famílias, elas não são as únicas capazes de poder governar essa cidade, né? Existe muita gente capaz, o povo tem que ter vez, e nós precisamos entregar, né, a administração dessa cidade para pessoas que têm a sensibilidade social mais aflorada do que esses atuais gestores que estão aí. Bom, eu escolhi essas duas, né, no meio de várias. A divulgação, eu acho que eu até mandei um bilhetinho, uma mensagem para vocês, acho que vocês devem ter visto. Só no WhatsApp, a mensagem de vocês, da divulgação, foi para 2.500 pessoas hoje. Bacana. Tá certo? Então, tem vários recados, mas daí se a gente ficar sem recado, a gente acaba não conversando. Quem quiser deixar esses recados depois na nossa página, né, Fernando? Nos nossos WhatsApps. Também estão lá no Facebook. Ajudar a divulgar, né? Eu escolhi os dois no recado, e daí todos os outros que escreveram aqui ficam representados. Como é que vocês estão sentindo a campanha? Eu acho que nunca Taubaté teve uma campanha, tantos candidatos como desta vez, né? Como é que vocês estão sentindo isso no dia a dia, no momento de vocês, na rua, na entrevista, na abordagem, nas reuniões? Vamos lá? Vamos lá. Então, é importante destacar, né, algumas candidaturas aqui na cidade, né? Por exemplo, o prefeito, ele adotou uma estratégia de apoiar muitas candidaturas para deputado estadual, né? Por que o prefeito faz isso? Na verdade, ele quer destruir o mandato de deputado estadual que tem na cidade. Eu acho isso um desserviço, né, para a campanha. Eu acho que trazer candidato de fora e fazer campanha para esses candidatos de fora, gravando vídeo pedindo voto para esses candidatos de fora, eu acho assim muito ruim. Tem candidatos aqui, inclusive tem candidatos apoiados pelo próprio prefeito, né, que faça campanha para essas pessoas. Eu acho assim que é tranquilo para a gente fazer dobra e pedir voto a Júlia Puneder ou para o Toninho, é tranquilo isso,
Mas o que não pode é um prefeito, um gestor da cidade, você entendeu? Fazer uma campanha de destruição das lideranças políticas dessa cidade. Acho muito ruim isso, né? Isso não contribui, né? Não tem muitos candidatos mesmo, né? Alguns candidatos que não têm identidade nenhuma com a população, né? Você vê candidatos que pagam várias pessoas, né? Que não têm militantes, que pagam várias pessoas para ir para a rua. Hoje eu tive um episódio assim bem interessante, né? Tava eu e mais 2 militantes aí na Bispo Rodovalho, né? Passou uma pessoa que trabalhava para um desses candidatos e falou assim para ele: você é bobo, você não entrega todo esse panfleto não, entrega uma meia dúzia e joga o resto fora. Então a campanha é muito isso. Tem muitas pessoas sendo pagas para fazer campanha, mas as pessoas não têm identidade, não têm militância, não sabem qual é a importância de uma candidatura como, por exemplo, a da Júlia, não sabem como é importante uma candidatura como a nossa. Então, é uma campanha assim, de pouca militância, né? A população ela anda revoltada, né? As pessoas falam o nome de um determinado candidato para provocar as nossas candidaturas, mas é que nós temos identidade, as pessoas nos reconhecem, né? A gente pode pedir voto porque as pessoas olham, que ele ali é o Fernando, se ele deu aquela ali é a Júlia, né? Eles têm identidade com a gente pode ir para as praças, pode ir para os bairros, para as escolas, pode pedir voto porque nós temos contribuído para a construção política dessa cidade. Eu acho que é mais ou menos esse o panorama que a gente tem assistido aqui na cidade. É uma eleição de extremos, né, Chico? A gente está, ao mesmo tempo que se encontra muito carinho, muito acolhimento da população, que a população está sofrendo, a população está desempregada, impressionante, todo mundo que você vai conversar nas ruas, a pessoa fala, você vai fazer alguma coisa por emprego? Porque eu estou desempregada há tanto tempo, meu marido está desempregado, está todo mundo desempregado, a situação de pobreza em Taubaté está um absurdo e a responsabilidade disso é da crise do período de golpe, sim, mas também é da administração municipal. Então tem uma série de coisas, ao mesmo tempo que você recebe muito carinho, muita gente te abraçando, muito apoio das mulheres, você também tem umas coisas complicadas, né? Ontem e hoje eu tive experiências bem difíceis. Fui ameaçada de morte por 2 vezes. E são ameaças... Ontem, entrando num comércio, ali pedi licença, posso entregar papelzinho e tal. Uma senhorinha de quase 80 anos falou... olhou o papel, falou, eu sou muito religiosa, acredito muito em Deus, mas se eu pudesse eu te matava, eu acho que vocês petistas todos têm que morrer. Ainda tentei argumentar, falei, mas se você é religiosa, Deus está para todas as pessoas, né? Deus está com todo mundo, Deus é misericordioso, perdoa, mas menos do PT. Do PT, Deus concorda que a gente vai lá e mate. Aí você fica pensando, né, se o candidato dessa senhora... o Coeso, que quer liberar as armas no Brasil, nesse caso, de repente, ela já tivesse uma arma, não teria ficado no âmbito da ameaça, né? Teria ido para a ação. E hoje a gente aqui no centro de Taubaté, ainda com a Kelly, que é uma companheira militante, que faz campanha com a gente, maravilhosa, amiga e militante. Ela também, um cara pegou um panfleto nosso, rasgou na frente dela e falou assim, se eu pudesse, matava vocês, eu não tô nem aí pra educação dos seus filhos, eu acho que todos vocês têm que se lascar, falou um palavrão, não foi se lascar, foi um pouco pior, né? Tô sendo aqui delicada com o que ele disse, mas falou assim, se eu pudesse, eu mesmo matava vocês. E o Coeso lá, que eu não gosto de dizer o nome, já encomendou um monte de cacetete, assim que chegar a gente vai sentar a porrada em todos vocês. Então você vê... que existem opositores sem argumentos, né? Norteados pelo ódio, pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia. E é isso que a gente precisa se contrapor. No momento de ódio desse, a gente tentar trazer as propostas, tentar trazer os projetos, mostrar que a alternativa para o Brasil não é domingo depositar ódio na urna, mas é depositar esperança. Escolham pessoas que vocês acreditam que possam simbolizar esperança, né? E não catástrofe, ódio, caos. Eu vou passando, eu vou vendo também algumas coisas, eu vou passando. Nós estamos sendo assistidos nas cidades de Rio Claro e Porto Ferreira. É grande beijo. Débora Azevedo está assistindo, Gustavo Gambim, a Benedita Cesário, que foi aqui no Taubaté, mas ela está em Jundiaí agora. Benedita foi lá para Jundiaí, a gente está sentindo uma saudade danada dela aqui, Benedita. Está aqui assistindo, mandando um abraço. Benedita é uma das prejudicadas, inclusive, né? A Benedita fazia um trabalho de coleta seletiva no bairro da Secap, né?
para poder destruir o trabalho, né? Benedita é declaradamente uma petista, vota no PT, essas coisas, para destruir o trabalho da Benedita. Tirou ela de um local que até hoje não encontraram uma finalidade para o local. Foi violenta a forma como fizeram, violenta, né? Queria registrar aqui, né, o repúdio para essas pessoas, né, que tiram pessoas que foram sorteadas nos apartamentos na base da força e da violência, tiram pessoas que desenvolvem trabalho ambiental na base da força e da violência, né? Então, eu não entendo por que esse ódio tão grande contra o PT, porque toda essa violência não foi praticada pelo PT. Não foi praticada pelo PT. Né? Então, não são os partidos de esquerda que praticam violência. Por exemplo, o nosso é o Partido Socialismo e Liberdade. Né? O socialismo é uma coisa para investir na população nas questões sociais, para dar condições para que a população viva melhor. E a liberdade faz parte da democracia. Né? Nós defendemos alguns temas, inclusive, que passam pela liberdade. Né? E queria deixar um abraço para a Benedita, porque contribuiu muito para a nossa cidade, né? A questão ambiental é fundamental. E encontraram nela uma adversária, né? E aí ela foi prejudicada por conta disso. Enquanto destroem o serviço de pessoas como a da Benedita, investem bilhões em empresas terceirizando o serviço na cidade de forma bastante complexa, oprimindo o trabalhador e a trabalhadora que faz isso já há muito tempo e garantindo investimentos à iniciativa privada. Então é tudo muito complexo aqui no município, né? Mas quando você fala nesse privado, aí hoje eu e o Fernando somos amigos, mas a gente acompanhou muito. E eu, né, em cima das denúncias do Fernando, que eu ajudei esse prefeito, eu fui um dos coordenadores de campanha dele naquele momento. E acho que eu fui o primeiro a brigar com o Fernando. Fernando, para com isso. E isso lá na porta. Na porta do direito, na 9 de julho. Na 9 de julho. E também um dia que o governador estava aqui ainda na pré-campanha. Na porta do batalhão. Na porta do batalhão. Isso. Quer dizer, e o Fernando já naquele momento já falava que tudo isso era uma fraude que vinha. A gente não conseguia saber dentro da campanha. Depois a gente foi juntando as coisas, né? Quando as coisas foram vindo e foram ficando, toda quinta-feira o nego sumia, você entendeu? Você podia marcar, sei lá, a entrevista que fosse, a reunião que fosse com 1000 pessoas, com uma pessoa. Quinta-feira era o dia que o cara viajava, entendeu? Viajava porque vinha com as mochilas, entendeu? Era um problema seríssimo, né? A Benedita Serra está deixando um abraço para vocês dois, agradecendo aí as palavras. E a Débora também, lá de Rio Claro, também dizendo que o Irineu Grande também está lá assistindo em Rio Claro. Gustavo Gambini, Irineu, é um clube eles têm um clube lá de motociclistas e está lá na sede deles, ligado lá. Né? Prazer, depois vocês puderem curtir a página também do Fernando, a minha, porque a gente estreita mais a relação, saber mais sobre os trabalhos que vocês fazem por aí. Então, quando eu perguntei da campanha para vocês, eu tenho uma coisa na minha cabeça e hoje, quando a gente fez a divulgação, hoje não, né? Já fizemos a divulgação desde terça, né, Dimos, que nós estamos divulgando, né? No Face, no Instagram, né? Tudo que nós pudemos usar, nós usamos para vocês dois. A gente quer a cidade representada na Câmara Federal. Nós precisamos bem disso. Representada, não só representada. Exatamente. Basta ter representante, porque às vezes o representante vota contra nós, vota contra o trabalhador, vota contra a educação, então não serve para nada. Esse tipo de representante, inclusive, a gente orienta para que não volte a ser deputado. Então, eu acho que a população tem uma decisão muito importante, porque votar pura e simplesmente, né, porque é daqui também não é verdade, que todos os candidatos daqui mereçam o seu voto. Sim. Exatamente. Então, Fernando, quando eu fiz essa pergunta, exatamente em cima mais ou menos disso, por exemplo, tem várias, né, nessa divulgação que a gente fez, várias afirmações, por exemplo, gente que não conhecia o seu currículo.
faltando 2 dias para a eleição. Achou seu currículo maravilhoso. Que bom, que bom. Quer dizer, o cara não sabia, outro que não sabia que o Fernando estava na POSP, que ele era dirigente da POSP, e a professora aposentada. A gente sabe que existe uma série de questões, né? Primeiro, no meu caso, é a primeira candidatura que eu tenho, então é muito difícil conseguir, numa estrutura que também é o caso do Fernando, campanhas que são extremamente mais baratas, com investimento infinitamente menor, e pautada principalmente, construída principalmente por militantes, é muito mais difícil que a gente consiga chegar a todas as pessoas do estado de São Paulo, né? Até para que as pessoas possam ter a opção de votar na gente, elas precisam saber que a gente existe, né? Então a gente tem feito um trabalho sobre-humano de rodar a cidade de manhã, de tarde, de noite, dormindo pouquíssimo, todos os dias, nos últimos 45 dias, mas também no período de pré-campanha, para tentar contar para as pessoas o que está acontecendo e explicar, né? Essa reforma política, Chico, ela foi uma reforma política que privilegia quem já tem mandato, quem é muito rico, porque ela permite o autofinanciamento, e quem tem muita relação com empresa, porque mesmo não podendo ter CNPJ, empresa tem dono que tem CPF. Lógico, né? É muito importante. Então tem partidos aí que tem um financiamento imenso e com CPF. ele pode pôr 10% do que ele declarou. Do que ele declarou. Então, se o seu amigo declarou milhões, que eu faço. A situação do financiamento ela é tão crítica que nós temos aqui na nossa cidade, né, uma candidatura que absolve grande parte do fundo partidário do partido dela. Como o marido dirige o partido, lógico, ela é esposa do principal dirigente estadual do partido, ela tem mais de R$1,5 milhão do fundo partidário. Ou seja, as pessoas que vêm, bandeiras, gente passando, colocando santinho dentro da caixinha todos os dias, precisam saber que são elas mesmas que estão pagando a campanha. Aquele material que é colocado na sua caixinha de correio é você que está pagando R$1,5 milhão de fundo partidário. Sabe quanto custa a minha campanha, por exemplo? A minha campanha custa menos de R$10 mil. Então, isso significa a desproporcionalidade da disputa. Né? E mesmo assim, né, a credibilidade nossa, as ações que a gente tem feito, né? A Júlia fez ações no Sente, fez várias ações junto com a população, isso dá pra gente uma credibilidade que esse R$1,5 milhão não compra. Não adianta sair colocando panfleto, enchendo as caixinhas de correio de panfleto, que a população não confia mais nesse tipo de político. E nós vamos ter uma grande reviravolta nessa eleição. Muitas mulheres vão ser eleitas, né? Queria dizer aqui que o ato realizado na Praça Santa Terezinha foi um ato extremamente importante para dizer que a consciência existe, as mulheres são muito conscientes na hora de escolher seus candidatos. Nós esperamos que a bancada de mulheres ela cresça muito. Isso vai significar o quê? Isso vai significar uma mudança de atitude na Câmara dos Deputados. Né? Nós temos mulheres formidáveis, mas elas são numa quantidade muito pequena, como por exemplo Luiz Erondina, como por exemplo, né, a Pietá, você entendeu? São pessoas de maior valor, mas a quantidade de mulheres que representa na Câmara dos Deputados são pequenas. E essa eleição vai determinar uma inversão desses valores. Eu acho que companheiros como a Júlia, outros companheiros que são candidatas, têm plenamente condições de ocupar esse espaço. A companheira Sâmia do meu partido, todas essas mulheres têm condições e capacidade de ocupar esse espaço. Eu sei, mas eu tenho certeza, se Deus quiser, que vocês vão chegar. E eu vou dar uma sugestão. Eu estudei muito, né? Eu fiquei vendo muito as postagens, as respostas. Então, eu senti uma coisa, eu posso estar errado. Nós estamos discutindo, né, a eleição presidencial e, quando muito, a eleição de governador. A de senador, de deputado federal e deputado estadual está ficando assim, né? Vamos dizer, sábado eu decido, ou domingo de manhã eu vejo o que vai acontecer. Eu acho, não sei, eu tenho sentido que a de governador está ainda pior do que a de deputado. Sim, mas daí, em São Paulo, é um problema sério. Sabe por quê? Porque daí é o seguinte, porque nós não temos opção, né? As opções de governador em São Paulo é a pior possível, né? Você pega 3 opções em 5, e tem 5 candidaturas, não é isso? Mais, né? 6, né? São 7. Tem os menorzinhos. Mas, quer dizer, mas 3 saem do mesmo lugar. A do Márcio, a do Scaff,
A do Dória saiu do mesmo balaio, do mesmo Representa o mesmo projeto, sala. né? Representa o mesmo projeto. Então, eu acho assim, o Brasil, né, alguns anos atrás, fez o plebiscito, optou pelo presidencialismo, só que nós vivemos um regime misto, né? A gente não vive a plenitude do presidencialismo. Nós temos um presidencialismo legislativo, né? Comandado pelo Eduardo Cunha, né? Comandado golpe. Quer dizer, então, será que não seria? Eu queria a opinião de vocês. Por exemplo, a eleição para deputado federal e estadual, por exemplo, em vez de ser 7 de outubro, ela fosse 7 de novembro, daqui a um mês. Será que não conseguia se discutir mais, apresentar, vocês teriam tempo, vocês dividem o tempo com o governador, vocês dividem o tempo com o presidente, o que sobra para vocês? Tipo Enéas, né? Estou aqui, boa noite, meu nome é Júlia. Muito, né? Na verdade, Chico, essa é até uma proposta, mas eu acho que ela não soluciona, seria uma medida paliativa, né? Quando a gente tem, primeiro, que uma democracia muito nova, se citou o presidencialismo, é muito recente e que foi interrompida já. Então, desde 2016, nós não vivemos num regime democrático no Brasil, a gente vive num regime de golpe de Estado, um estado de exceção, né, que é organizado e articulado pelos 3 poderes mais a imprensa, né, junto com o 4º poder. Então, tem todo mundo num grande acordo, como disse o Jucá, um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, e é esse o regime do grande acordo nacional que nós estamos vivendo. Então, já não há democracia. Segundo ponto do ataque à democracia é que essa própria eleição, ela não é democrática como deveria ser, já que o candidato com mais intenção de votos nas pesquisas é um preso político que, colocado de forma veloz, histórica, com uma velocidade histórica de julgamento, né, na cadeia, com a clara intenção não de julgar qualquer que fosse o crime, mas de impedir a disputa. Agora, como que a gente soluciona essa questão? A reforma política, ela precisa discutir, por exemplo, é uma das propostas que eu tenho, que a gente quer levar esse debate, como funciona a representatividade. Se a gente está num modelo de democracia representativa, a gente precisa avançar para um modelo de democracia participativa. Avançando para um modelo de democracia participativa já faz com que a população se dê conta e se conscientize mais do papel dos parlamentares. Um outro momento é discutir um pouco a questão da proporcionalidade, de como o voto é feito, se é feito pelo candidato, se é um voto em lista, a gente defende o voto em lista. Discutir o financiamento, como o Fernando falou, discutir como é o financiamento de campanha, eu particularmente, o PT particularmente, defende que exista financiamento exclusivamente público, né, que seja infinitamente menor e dividido de forma 100% igualitária entre as candidaturas, para dar o direito à competição de igual para igual, porque eu queria ver a outra candidata com 10 mil. De igual para igual. Disputar com o trabalho que a gente tem na sociedade, com o mesmo patamar, né? Então, discutindo essas coisas, você já consegue avançar. Porque só mudar a data poderia colocar os holofotes, mas iria colocar os holofotes para quem tem uma diferença imensa de financiamento, para quem já tem mandato, deixa mulheres, e nós também somos favoráveis à discussão de cota de cadeiras, de reserva de vagas no parlamento, e não só de candidaturas, porque historicamente é provado que mesmo com direito, imagina, de 30%, tem direito de ter muito mais, mas um mínimo de 30% de candidatura, você não consegue avançar para o aumento da efetividade de mulheres eleitas. Então é preciso garantir que exista direito ao assento. Então tudo isso são coisas que precisam ser debatidas de forma complexa, não como o Alckmin tem falado por aí, né? Vamos fazer reformas rápidas. Gente, reforma não é pastel. Parece que é reforma de reparo, né? Passar uma massa, aí tampa os buracos, né? Faz uma coisa assim, mais ou menos meia boca, né? Na verdade, essa é a política do PSDB, né? De fazer políticas assim que não resolvem o problema da população, né? Cria políticas educacionais, 4, 5 anos depois já muda toda a política, rasga todo o material e já começa com outro material. Na verdade, por exemplo, a educação, ela rege os interesses do mercado. É o mercado que dita o que a educação pública, por exemplo, no estado de São Paulo tem que fazer, né? Dizer da reforma política também que nós precisamos ter limite para os mandatos. Tem que ter 2 mandatos e depois ficar um mandato descansando,
você entendeu? Articulando, voltar para as bases, voltar para a sala de aula, para poder dar aula, você entendeu? Voltar para as bases para poder fazer trabalho e ver o resultado daquilo que você produziu. E quando rediscutir os privilégios, vai cair muita quantidade de candidato querendo ganhar a eleição. Entendeu? Sim. Primeiro tem essa questão. Quando você conseguir fazer, o PSOL tem uma proposta, tem até feito isso de forma prática, né? De o salário dos parlamentares equiparados aos salários de professores universitários, né? Sim. Mas quando você conseguir, eu já tenho uma proposta um pouco até que vai além, né? Que vai de acordo com a categoria da pessoa. Então eu, como jornalista, ganharia um salário da minha profissão enquanto jornalista e teria um mínimo, né? Para as pessoas que não tiveram ali, não tem uma categoria definida. Mas quando você acabar com esse monte de benefício, com auxílio moradia para quem já tem casa, para quem é dono de condomínios inteiros, né? De prédios inteiros, de construtoras inteiras. Viu, Chico? Nós temos uma experiência, por exemplo, que nós temos que destacar aqui, né? Foi um mandato eleito no PT, mas depois passou o PSTU. O funcionamento lá era o seguinte: você é o quê? Você é um professor? Seu salário mensal é de 3.500, tá? 3.500 é seu e o restante nós vamos construir a politização da nossa base. Se utilizava isso para construir a politização. Acho que tem que partir para isso. Receber o salário que já recebe. Eu quero ver se essas pessoas vão se interessar, né? Mas isso também precisa discutir bem, porque o salário, diante daquilo que esse povo está fazendo em termos de corrupção, o salário é aperitivo. É aperitivo. Sim. Esses caras não estão preocupados propriamente com o salário, eles estão preocupados com os negócios que eles vão fazer com a iniciativa privada, né? Então, por exemplo, você tem um parlamentar que representa o agronegócio, aquilo que ele recebe de salário é infinitamente pequeno perto daquilo que ele recebe de incentivo para poder votar as coisas de interesse do agronegócio. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, né? E precisamos também fazer uma intervenção no judiciário, né? O judiciário anda nadando de braçada, né? Anda determinando, determinando algumas coisas, como por exemplo a prisão do presidente Lula, né? Prender uma pessoa que está em primeiro lugar na pesquisa, aclamado pelo povo, porque alguns setores da política querem, porque o judiciário mantém, né? O mesmo judiciário que mandou prender o Lula, né? Reverteu uma discussão, uma decisão municipal que afastava o atual prefeito dos seus direitos políticos. Ficou 112 dias fora do cargo. Depois de ser votado 4-3, ele conseguiu reverter com a troca de um ministro. Uma coisa estranha, né? Uma regra para o presidente Lula, uma regra diferente para um tucano. Não é isso? Então, acho que é isso. Sobre esse assunto, você falou da reforma política, judiciária, aí chegou uma mensagem do Adriano Silva, aqui do Barreiro. Ele pediu para vocês um comentário, eu achei muito interessante. O candidato do PSDB a presidente da República deveria ser, vocês imaginam, para ele, né? 3 pontinhos, a presidência? Ele colocou o nome, tá aqui. Deveria ser o Gilmar Mendes. Isso. Nada mais justo pelos serviços prestados aos caciques e membros do partido. Se fosse por mérito, né? Por mérito. O PSDB, ele vive, recentemente eles admitiram publicamente que aprovaram as pautas bombas que prejudicaram o Brasil para poder tirar o PT da presidência, para dar o golpe, ou seja, eles admitiram que foi golpe, admitiram que prejudicaram a população para fazer isso, aprovando as pautas bombas, e que esse foi o maior erro do partido, porque prejudicou o processo democrático. É fácil querer pagar de bonzinho agora e dizer, a gente faz autocrítica, quando na verdade isso é feito só porque a população percebeu que foi golpe e que tudo que foi feito está prejudicando o povo. Então eles estão vendo que quem estava do lado era o PSDB, e aí o PSDB entrou, se afundou, né? O Alckmin, ele perde espaço para um candidato fascista, como eles se queimaram diante desses processos, de como tudo isso reverteu muito negativamente para a legenda do partido, que sempre foi um partido que entregava direitos da população, sempre foi um partido que entrega as riquezas do povo brasileiro para o capital estrangeiro a preço de banana, sempre foi um partido com uma política, e o Fernando pode dizer melhor do que ninguém, educacional,
das piores do mundo. Então a gente precisa discutir, né? E a gente nunca escuta falar, mas a Petrobras começou, eles falam da Petrobras hoje, fala, mas ninguém fala que a Petrobras começou a ser destruída, arrebentada pelo senhor Davi Gilberstein, primeiro presidente da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, que é genro do Fernando Henrique, nomeado por ele naquele momento, lá atrás. Agora, Chico, você tem dúvida, por exemplo, que um dos grandes articuladores da venda do pré-sal para os americanos é José Serra? Não tenho nenhuma. Você tem dúvida, por exemplo, que o PSDB é o partido que mais se dedica a vender as riquezas nacionais para o exterior? Vocês têm dúvida que o PSDB destrói a educação pública no estado de São Paulo porque ele quer que as empresas ganhem dinheiro com a educação pública no estado de São Paulo? Nós não temos dúvida. E o PSDB vai ser reduzido a pó nessa eleição. Nós vamos derrotar, a esquerda vai derrotar Dória no estado de São Paulo, vai derrotar Alckmin, vai fazer com que o Aécio não seja nem eleito no estado de Minas Gerais e possa responder, inclusive, aquele helicóptero de cocaína que até hoje não foi apurado no estado de Minas Gerais. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. Ao invés de tirar um candidato da disputa democrática, né, para presidente do partido, nós queremos que apure os escândalos do metrô, os escândalos da educação, da FDE, né? Nós temos um escândalo que Taubaté participa efetivamente do escândalo, nós queremos que apure, mas para apurar escândalos do PSDB nós não temos disposição nenhuma, né? Para tirar o presidente em primeiro lugar das pesquisas, aclamado pelo povo, tem uma disposição muito grande, né? Nós não queremos que alguns partidos, algumas lideranças tenham privilégios, tenham regalias. Nós queremos que as pessoas sejam tratadas da mesma forma. Interessante isso que o Fernando está dizendo, porque você falou sobre os candidatos ao governo do Estado. Para a presidência da República, o PSDB se afundou, já era, está fora do jogo. E aqui no Estado a gente tem o PSDB e a gente tem o SCAF. E é importante que a população saiba, que todo mundo reflita, que o SCAF foi o cara que financiou toda a tragédia que a gente está vivendo no Brasil hoje. Se a gente está vivendo esse desemprego, se a gente está vivendo uma imensa crise política, se a gente está vivendo um aumento do fascismo, a desinformação, o ódio, a guerra, a classe política de uma forma desorganizada a partir de um ponto de vista da elite, quem pagou tudo isso foi o SCAF com a história do pato, e quem está pagando o pato, na verdade, é o povo. E aí, quando você pensa, eu sou voto, né, e defendo muito a candidatura do Marinho, tenho um profundo respeito pela candidatura da Lisete, que é uma pessoa extremamente qualificada, tem enriquecido os debates e a discussão de forma brilhante, é uma mulher de luta, e a gente pede para que a população enxergue o que está acontecendo, né? Se como tá ruim, não pode votar no Dória. Se a crise no Brasil está afetando a vida de todo mundo, não pode votar no cara que é a favor dessa crise, que financiou essa crise. Vamos ver opções que estejam ao lado do povo. A gente tem duas, que é o Marinho e a Lisete. Acho que não tem dúvida sobre isso. Hoje nós tivemos uma publicação extremamente preocupante, né? A manifestação do SCAF para o segundo turno. O SCAF diz que vai apoiar o Coiso, né? É lamentável isso, né? Lamentável, né? Então, assim, é lógico que essas coisas, as pessoas falam uma coisa no dia, no outro dia elas já falam outra coisa, é muito fake, muita publicação na rede social, lamentável isso, né? Já que a gente não esperava muita coisa do candidato criador de pato aqui no estado de São Paulo, né? O que nós vamos esperar dessas pessoas, né? Faz política educacional no SESI porque cobra das pessoas que estudam no SESI. Então, é muito ruim isso, né? Tem gente que cria expectativas desses falsos novos modelos. Na verdade, eles representam uma continuidade do tucanato, né, que leva o São Paulo a ter, mesmo tendo a maior arrecadação entre os estados, leva a ter uma das piores educações que tem no Brasil. Então, não dá para ficar esperando mais, né? A candidatura da Lisete, né, eu queria resgatar um pouquinho algumas vindas da Lisete aqui, né? No governo Peixoto, a Lisete esteve aqui discutindo, sabe o que, Chico? Sistema apostilado. Ela estudava aquele escândalo que teve naquela empresa de Curitiba, né? Ela estudava, veio aqui contribuir no debate. Agora, ela voltou há pouco tempo atrás, aqui antes da campanha, para discutir a base nacional curricular, né? E daí... Aliás, naquele encontro,
teve pelo menos uns 3 lá que teve infarto, né, aquele dia. Teve muita gente que está infartando com a gente, né? Nós já levamos uma denúncia, né, para o Ministério Público, para o GEDUC em São Paulo, através da POSP, né? Tem gente que está fazendo reuniões aí para fazer, né, para deixar de atender a demanda de creche e passar a atender uma demanda que é do governo do Estado. Né? Nosso prefeito perde a noção, já que ele não tem mais respeito com a justiça, né, que ele já reverteu um afastamento político que ele teve em Brasília, ele acha que pode tudo. Ele acha que pode deixar uma fila. Imagine 1.600 mães na lista de espera da creche e agora ele se dá o luxo de querer oferecer ensino médio, que é papel do governo do Estado. Então, nosso prefeito é assim, ele faz as coisas da cabeça dele. Né? Congela o pagamento de hora extra, de férias. Mas dá férias para sogra. Sogra, sei lá o que ela é. Né? Então, uma coisa muito contraditória, né? Mas isso faz parte, sabe o que eu penso? Isso tudo, quem fortaleceu isso tudo foi o golpe. Né? Foi a aprovação da reforma trabalhista. Quando, né, a pessoa que ajudou a aprovar a reforma trabalhista vê os gestores fazendo isso com o trabalhador, vê os gestores criando um regime de escravidão para os funcionários da FUST, não é isso? A pessoa que ajudou a aprovar essa reforma, ela deve chorar de vergonha, porque tem um mandato de deputado federal e eu, a Júlia, queremos, mas para fazer essas coisas, me desculpe, né? Precisa pedir desculpa para a população, precisa se afastar, né, da disputa política, porque é uma vergonha mesmo, tá? Precisa inclusive voltar para a sala de aula, né? Porque trabalhador, né, e, na verdade, quando ele comete muito equívoco, ele precisa voltar para a sua base, para conversar com as crianças, conversar com os professores, para poder começar a vida política. Se envergonhar ainda tá bom, o problema é que acho que é isso. Falando da POS aí, a Maria Aparecida, que dá aula na rede estadual, e está dizendo que é sócia da POS, que acompanha o seu trabalho lá e está te dando os parabéns. Então, queria dizer, né, que a POS é um instrumento de luta, né, dizer para os professores da rede estadual que nós não entregamos para o prefeito da cidade, não, o ensino médio, nós estamos lutando, né, os companheiros que estão lá, o companheiro Silvio, o companheiro Bernadette, nós vamos lutar com todas as nossas forças. E esse mandato, que pode ser meu para deputado federal ou pode ser da Júlia, serve exatamente para isso. Né? Porque se o governo de esquerda ganhar a eleição federal, se um de nós formos eleitos, sabe o que vai acontecer? O poder de enfrentamento desses absurdos que acontecem aqui em Taubaté vai aumentar. E esses caras não vão fazer com o trabalhador e com as pessoas aquilo que eles têm feito atualmente. Vocês podem ter certeza que qualquer um dos 2 mandatos aqui vai se instrumentalizar para poder, inclusive, ter um advogado, para levar para o Ministério Público, para levar para a Defensoria e dizer o seguinte: aqui não, filho, aqui é... Júlia, Fernando, o prefeito já começou a demitir concursado. Sim. Servidor estável. Sim. Já demitiu. É que existe uma lógica colocada pelo atual prefeito de desrespeito ao trabalhador, ao servidor, que, enfim, é desumano, né? Eu acho que a gente pode usar a palavra desumano porque vai muito além do que só um projeto de governo, né? Vai por uma pessoa que não tem humanidade. O que acontece para quem trabalha na prefeitura? Uma política de ameaça. As pessoas que trabalham na prefeitura ficam assim: olha, Júlia, eu quero votar, eu vou votar em você, mas eu não posso falar porque eu temo pelo que pode acontecer comigo, porque é uma política de faca no pescoço, né? As pessoas ligam para mim, para o Dimas, para a TV, conta. Ó, tá acontecendo isso, dá todos os detalhes. Me segura o meu nome aí. Isso. Nós precisamos aprender que esse debate não é só um debate técnico. Não adianta a gente ter um vereador extremamente competente na elaboração técnica das coisas e não fazer movimentação política. Nós precisamos ensinar esses servidores municipais a fazer a movimentação política, a queimar o filme desse prefeito, não é isso? A encher, ficar lotado de frente com a prefeitura e manifestar sua indignação. Eu recebi uma denúncia que a FUST, que está próximo a quebrar, tem mais de 70 denúncias trabalhistas. Você sabe quem deu força para que uma empresa como essa, quer dizer, uma entidade como essa, pratique violência contra o trabalhador? A reforma trabalhista. Né? Mais uma vez, amparado na reforma trabalhista, a FUST deita e rola. Nós temos funcionários da FUST
que há 6 meses trabalham e não são registrados. Nós temos funcionários da FUT que sequer tem tempo para almoçar na cidade, nas escolas municipais. E as pessoas, através do assédio, ameaçam. Não tá bom para você? Nós vamos mandar você embora. Né? Então, nós vamos, na verdade, nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar, nós não podemos aceitar. Esses dias o prefeito tentou debater um plano de carreira dos servidores municipais. O plano de carreira deveria chamar plano do assédio moral. Né? Devia ter vergonha de apresentar um plano de carreira desse para o servidor. Cabrito França está assistindo, deixando um abraço para vocês dois. Obrigada, Cabrito, grande parceiraço. A Júlia se expressa muito bem. Parabéns para ela e boa sorte nas eleições. Mensagem de quem? Lá de Rio Claro, a Débora. Obrigada, Débora. Entra lá na página para você ver os vídeos que a gente está fazendo sobre as propostas para domingo, para o mandato, mas que a gente consegue aí no domingo. A gente conta com o apoio do pessoal aí de Rio Claro para conseguir todos os votos necessários, que não são poucos, né? Espaços como esse ajudam candidaturas como a minha do Fernando, que tem uma quantidade financeira infinitamente menor que as outras para trabalhar, mas que tem projeto para falar. Sem dúvida. Dona Marli Luiza, também ligada à educação, que foi dona da escola Vermelho e Branco do lado ali no Santa Clara. Sim. Ela está deixando um abraço para vocês também. Abraço. Que está acompanhando aqui. Bom, eu queria falar um pouquinho sábado. Foi muito emocionante, né? Principalmente sabendo uma cidade, né? Como que é Taubaté, que é uma cidade muito fechada. Até a Vanguarda falou em 500 pessoas, eu tenho certeza. Apesar de 2.500, tinha muito mais. Apesar de eu estar aqui na TV, eu continuo engenheiro. Meu crédito está em dia e eu continuo trabalhando. E eu fiz um cálculo e é isso. A Vanguarda falou em 500. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque foi maravilhoso. Sábado à tarde, foi emocionante, né? Dimas estava lá, a TV cobriu, enfim, muitas pessoas que não foram, mas saíam nas sacadas, manifestavam apoio. Eu queria que vocês contassem. Chico, você sabe que desde que eu lancei essa candidatura, muitas vezes eu escutei, Júlia, você é muito feminista, né? Não fala muito isso, porque aqui em Taubaté é uma cidade muito conservadora e tal. E aí encontrei com algumas dessas pessoas no sábado e falei, gente, eu tô falando, quando a gente fala em igualdade de gênero, é porque existe, porque é importante a gente dizer que se lotou, se teve tudo isso de pessoas nas ruas nos sábados, foi através do protagonismo das mulheres. Esse ato começou a ser organizado por um movimento chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que foi um movimento que cresceu no Brasil inteiro. Então foram milhões de pessoas em várias cidades do Brasil que foram às ruas. E aqui em Taubaté nós tivemos um grupo no WhatsApp, várias mulheres de vários partidos, de vários movimentos, ou de nenhum movimento, mas indignada com o que está acontecendo. Nós organizamos tudo, desde o som, ponto de encontro, estrutura visual, né? Faixa, quem faz a faixa, quem leva, quem que vai apresentar, como que a gente vai fazer. Foram dias e dias ali, fizemos reuniões de organização, né? Elas se reuniram, sentaram para sair aquele ato. Então, um ato desse não sai do nada. E o protagonismo das mulheres em lançar o movimento, é um movimento nacional do Ele Não, que convidou toda a sociedade a participar. Os homens foram muito bem-vindos num ato como esse, um ato pacífico, um ato politizado, um ato democrático, um ato que tinha as indígenas de Ubatuba, um ato que tinha os quilombolas de Ubatuba, um ato que tinha o MST, um ato que era representado por falas até de donas de casa, domésticas, professoras e professores, jovens, mulheres lésbicas. Então era um ato extremamente representativo, não tinham qualquer 2.500 pessoas na rua. Estava muitos jovens, muito jovens. Muito. Isso mostra que Taubaté tem sim um imenso espaço para resistir ao conservadorismo que as pessoas querem colocar como sendo um fato.
Eu não me conformo com isso sendo um fato. Então as pessoas falam assim, você tem que ser mais branda no discurso para dialogar. Não, eu tenho que ser mais resistente, mais firme no discurso para me contrapor a esse conservadorismo, que é um conservadorismo que mata mulheres, que mata o povo negro, que mata o povo LGBT, e como que eu vou me conformar ou dialogar com conservadorismo como esse, né? É importante, eu queria registrar também, né, que eu participei como segurança, como anjo. E eu também. E assim, o Dimas também. Porque a gente sabe que qualquer tipo de violência pode acontecer nesses dias onde um dos candidatos é o grande propulsor, né, de intolerância, de ódio, de violência. Eu queria destacar um momento importante, né, quando a caminhada saiu da Praça Terezinha e parou em frente à Delegacia de Mulheres, né. Uma das grandes criticações é que essa Delegacia de Mulheres fica aberta no final de semana, então constatou ali com todo mundo presente, né. Queria dizer que esse movimento é um movimento extremamente organizado, vitorioso, né, que foi maior, inclusive, que o movimento feito de manhã em São José dos Campos. Nós temos que constatar, Taubaté não tem tradição de organizar tantos movimentos, mas especificamente nesse, organizou de uma forma muito importante, né? Várias falas extremamente importantes, a presença do defensor público, né? E assim, uma grande provocação é isso que a gente tem que fazer, porque, na minha opinião, a eleição presidencial ela não acaba domingo. Nós precisamos levar esses movimentos, essas caminhadas para a periferia de Taubaté, né? Para poder, aquela jovem que mora na periferia, poder ter contato com essas falas, com esses discursos, extremamente importante para a formação. Nós tivemos alunas que participaram desse evento. Quando as alunas voltam para a escola, a formação dela está ampliada, contribui para a formação dela. Então nós queremos, através da PUESP, dizer excelente organização, e nós precisamos ter movimentos iguais a esse para mulheres, para a educação, para a saúde, para os servidores municipais. Nós vamos caminhar e mostrar para essa população que não é dessa forma como o poder público está fazendo que as pessoas querem. Nós temos gente aqui de Tremembé, Silvio Bignoto Júnior assistindo, mandando um abraço para vocês. Luiz Alves dos Santos, Caraguatatuba, também presente. Região toda. Tá? Região toda aí, deixando um abraço. Eu já estou com a luz vermelha acesa, né? Não parece isso, né? Ainda bem que é a luz vermelha, né? Se luz azul, você estava perdido. Tá complicado. Então eu queria que vocês, mais ou menos, fossem 13h20, está aqui. 13h20. 50h16. 50h16 está ali. Eu queria que vocês fossem preparando aí a despedida, porque o meu amigo Boni não vai deixar eu ficar no ar. Mas, 1 minuto para encerrar? Não, um para cada um. Um para cada um? Então vai lá, Fernando. Vamos lá. Então eu queria dizer primeiro que eu não estou acostumado a fazer despedida, estou acostumado a falar até logo, né? Porque nós vamos continuar na luta. Sendo eleito ou não, nós vamos estar presentes nas lutas, na PUESP, de todos os setores, do setor político, nós vamos estar presentes. Então o povo não vai se desfazer. Se a gente tiver poucos votos, ainda assim no outro dia nós vamos estar de cabeça erguida, indo para as ruas, militando, porque esse é o nosso papel, né? Eu queria defender aqui a candidatura minha para deputado federal, né? 50-16. Queria defender aqui a candidatura do professor Toninho Vespri, 50-650. As duas candidaturas do Senado, né? Daniel Cara, 505, Silvia Ferraro, 500. A candidatura da professora Lisete Arelalo, a única mulher candidata ao governo do estado de São Paulo, e a candidatura de Guilherme Boulos. Gente, Guilherme Boulos é um candidato extremamente competente, né? Extremamente competente, e dizer que no segundo turno todas essas pessoas, todos os nossos militantes, vai estar nas ruas contra o fascismo. Nós vamos ajudar a derrubar e a derrotar o fascismo nesse país. Vocês podem contar com a gente. O campo de esquerda vai poder contar com esses militantes para derrotar o fascismo no segundo turno. Pessoal que está no Facebook, pessoal que está assistindo a gente pela TV, então se a gente estiver meio vesguinho, porque espalhando para 2 câmeras. Sim. Eu quero convidar todo mundo a conhecer mais sobre o nosso projeto, né? O nosso site é www.votejulia1320.com.br. São muitas propostas, a gente defende muito além do que é uma candidatura só de gênero ou só jovem, tem debates fortes em defesa do SUS, pela geração de emprego, da reforma agrária popular. A gente acredita que até domingo tudo pode acontecer.
Se cada pessoa que está aqui assistindo, que se convence desse processo, conseguir mais 10 votos, mais 20 votos, a gente consegue chegar lá porque existe eleitor para conseguir representar, eleger representantes do povo. Então eu estou muito contente de ter participado, de estar participando da eleição, porque é um momento, porque a gente está na rua todos os dias, a gente constrói movimento popular todo dia, a gente faz a luta todos os dias, mas na eleição a gente tem uma oportunidade a mais, como espaços como esse, para construir propostas, para dialogar com o povo e para expor ideias. Eu tô com o Luiz Marinho, 13 para o governador do estado de São Paulo. Esse ano a gente vota em 2 candidatos ao Senado, né? As minhas sugestões é o Eduardo Suplicy, um grande amigo, companheiro, pessoa com quem tive a honra de trabalhar. Gilmar Tato, 132, o Suplicy é 131, Gilmar é 132, e a gente pede para a população votar no Fernando Haddad para a presidência da República. O Haddad é o candidato que, mais do que representar o retorno da democracia brasileira, representa a possibilidade da gente combater o fascismo e as candidaturas que pregam o ódio. Então a gente quer trazer para o parlamento uma oportunidade de Taubaté ter a representatividade de uma mulher, mas de uma mulher que esteja do lado do povo e que não vota contra os interesses do povo brasileiro. Júlia 1320, obrigada, Chico, obrigada pelo espaço. Fernando 5016, Júlia 1320, a maioria das pessoas estão colocando o voto no Facebook, eu tenho a oportunidade de poder colocar aqui na TV. Estou até de vermelho, né? Então não precisa falar muito. Eu quero desejar muita sorte para vocês dois, e a cidade, a região precisa de pessoas que nem vocês dois. Por exemplo, vocês estão convidados para participar domingo, né? Um está vindo com o Pedro, né? Acho que o Pedro não me convidou, a gente está negociando, porque domingo é um dia difícil, né? O Fernando também está vindo, o Salvador também já confirmou comigo. Então a gente vai ter um domingo de democracia também aqui. Vai começar com o Gil durante as 11 da manhã, continua com o André na parte da tarde, às 3 horas, depois comigo das 5 até as 8, e eu vou estar recebendo vocês aí, se Deus quiser, muito feliz. Viu, Chico? Para aproveitar a oportunidade, né, convidar a Júlia, você, toda a equipe da TV Cidade, nosso amigo. Nós vamos fazer um grande almoço no Dia dos Professores, né? Nós vamos fazer no dia 21 de outubro, né? Lá no Monarch Hall. Todos estão convidados, né? Tem convites lá na PUESP, para os sócios, tem convite para os não sócios, está todo mundo convidado. É uma grande festa, inclusive, que a gente pretende, durante esse almoço, fazer a discussão do quanto é importante devotar o projeto do fascismo. E amanhã também tem alguma coisa sua à noite? Tem um sarau, né? Que, na verdade, é o Nicodemos, é o Luiz Antônio. Que nós vamos reunir para tomar uma cerveja, fazer uma poesia. Lá no Casé. Cada um leva. A partir das 8 amanhã? Isso, a partir então, das 8. Então tá bom, todo mundo lá amanhã à noite. E 9 horas da manhã eu tô na praça do Epaminondas. Quem tiver interesse de conhecer a gente pessoalmente, conversar pessoalmente, vai ser um prazer. Um abraço a todos de casa, obrigado e até a semana que vem. E um bom domingo de democracia para nós todos. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.